Bom, então vamos resolver essa questão de Química do Enem 2021, caderno de provas azul. Questão 113. Ele diz: o ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações, 1, 2, 3, 4 e 5, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. Então tem essa figura aqui, ó, com a etapa 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele diz para a gente, a reação de redução do cobre ocorre na etapa 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, então vamos lembrar alguns conceitos de química. Para isso a gente vai lembrar o macete do porre. Como que funciona esse macete do porre? Quem perde elétrons, oxida. Quem perde elétrons, oxida. Então vamos ver uma reação aqui, ó. Cobre na forma metálica, ele perde seus elétrons, então ele vai formar cobre 2+, mais 2 elétrons. Olha, ele está perdendo elétrons, os elétrons estão do lado direito da seta. Então isso aqui é um processo de oxidação. Quem perde elétrons, oxida. Se a gente olhar o número de oxidação do cobre, aqui ó, o NOx, o número de oxidação do cobre, ele é 0, porque é o cobre na forma metálica. Agora o número de oxidação desse cobre aqui ó, é a carga dele. Então NOx vai ser igual a mais 2. Então o número de oxidação ele está aumentando, ele está de 0 para mais 2. Então esse processo aqui é chamado de oxidação. Oxidação, que é o processo que aumenta o número de oxidação, a espécie química perde elétrons. Então, quem perde elétrons sofre oxidação. Agora, quem recebe elétrons, reduz. Quem recebe elétrons sofre redução. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Alumínio 3+, ele recebe 3 elétrons, então ele vai sofrer redução. Então ele vai formar alumínio na forma metálica. Então quem recebe elétrons, reduz. Então o alumínio aqui, ó, ele está ganhando elétrons, os elétrons estão do lado esquerdo da seta. Ele recebe elétrons, então ele passa por um processo de redução. O número de oxidação aqui do alumínio é igual a 3. E o número de oxidação desse alumínio aqui é igual a 0, porque a metal na forma natural, o NOx é igual a 0. Então, se a gente olhar aqui o número de oxidação, ele está reduzindo. Está indo de mais 3 para 0. Então, esse processo aqui é chamado de redução. Redução é o processo da espécie que ganha elétrons. Aí ele pergunta aqui para a gente, ó, a reação de redução do cobre. Ou seja, o cobre vai estar ganhando elétrons. Então vamos olhar aqui esse esquema aqui, ó. Cobre na forma metálica, ele vai passar pelo processo 1, a etapa 1, e vai formar cobre na forma de nitrato, nitrato de cobre 2. Então qual que é o número de oxidação aqui desse cobre? O NOx é igual a 0. Metal na forma natural é 0. Agora qual que é o NOx desse cobre aqui, ó? Esse daqui é o índice do nitrato, esse daqui corresponde ao quê? A carga desse cobre. Então, o número de oxidação aqui vai ser igual a mais 2. Então, de 0 para mais 2, ele está aumentando o número de oxidação. Então, o número de NOx. Então, esse processo aqui é chamado de oxidação. Então, a etapa 1 não pode ser, porque é oxidação. Então a gente já pode eliminar aqui, ó, a alternativa A. Vamos ver agora a segunda etapa. Segunda etapa, ele vai reagir aqui com hidróxido de sódio e vai produzir o hidróxido de cobre 2. Então o número de oxidação desse cobre, ó, esse índice aqui vai ser a carga desse cobre. Então o número de oxidação aqui vai continuar 2+. Então aqui ó, não ocorreu a variação do número de oxidação.
Então a etapa 2 não é nem reação de oxidação e nem de redução. Vamos olhar agora a etapa 3. A etapa 3, que ele diz aqui, que esse sinal aqui, esse triângulo, ele indica aquecimento da reação. Então o cobre, na forma 2+, ele passou para óxido de cobre 2, para CuO. Então o oxigênio está na família 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para chegar a 8, ele precisa de 2 elétrons. Então a carga, o número de oxidação do oxigênio aqui é -2. Quanto que vai ser desse cobre? Vai ser 2+. Então se a gente olhar o número de oxidação do cobre, continua +2, o número de oxidação desse cobre. Na etapa 3, então da etapa 2 para a etapa 3, né, não ocorreu a variação do número de oxidação do cobre. Tá? Então, a gente já pode eliminar aqui também a etapa 2 e a etapa 3. Ó. Pode eliminar a etapa 2 e a etapa 3. Então já fica a alternativa D ou E. Vamos olhar a alternativa, a etapa 4. A etapa 4 vai sair o cobre na forma de óxido de cobre 2 para sulfato de cobre 2. Então a gente coloca aqui, ó, sulfato de cobre 2. Então essa daqui é a etapa 4. Sulfato, ele vem do ácido sulfúrico. É derivado do ácido sulfúrico, tá? O sulfato. Esse sulfato aqui, ó, só esse grupo sulfato, a carga dele é 2-. Tá? Então esse sulfato aqui, ó, vem 2-. Por que 2-? Porque o hidrogênio é 1+. Se ele é 1+, com 2 hidrogênios, isso daqui, todo esse hidrogênio aqui carga 2 cargas positivas. Então, o sulfato só pode ser 2-. Então, se isso daqui é 2-, o cobre só pode ser 2+. Então, o número de oxidação do cobre, ele continua com o mesmo valor. Então, ele não sofre nem oxidação nem redução na etapa 4. Então, vamos olhar agora a etapa 5. A etapa 5, ele sai do número de oxidação 2+, e vai para NOx igual a 0. Então, ó, quando ele diminui o número de oxidação, é um processo de redução. Então, a gente observa aqui, ó, o NOx vai de 2+ para 0. Então, a etapa 5 corresponde a uma etapa de redução. Então, a alternativa correta para essa questão vai ser a alternativa E. Valeu!